Olá, bem-vindos, tudo bem? Estamos hoje, mais uma vez, pensando nos mandamentos dessa série que estamos em parceria com o Ministério Infantil para a edificação da sua família. E nós, no capítulo 20, no versículo 4, encontramos o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Mandamento importantíssimo. E nós precisamos pensar, sim, precisamos pensar no que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós somos chamados a pensar naquilo que Deus quer que eu e você vivamos, naquilo que Ele quer que eu e você pensemos, em que deve se basear o nosso comportamento, as nossas atitudes, enfim, nós precisamos buscar sempre na Bíblia, que é a palavra de Deus, a solução e o direcionamento para a nossa história. Nós, da Igreja Presbiteriana Água Viva, pensamos na sua família como um todo, por isso essa série, mais essa série de estudos e sermões associado também com o Ministério Infantil, para que você e a sua família sejam edificados pela palavra do Senhor. Então, entendendo que Deus nos chama a não termos nenhum ídolo diante dele, não fazer imagens de escultura, não adorar a nada, nem em cima do céu, nem na terra, nem nas águas ou embaixo da terra, nada disso merece ou deve ter a nossa adoração, a não ser o nome do Senhor. E aí nós começamos a pensar em outros irmãos que, como nós, viveram num mundo difícil e complicado. E aí no Antigo Testamento, lá no livro de Daniel, nós encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Quantas vezes eu já citei esses irmãos queridos em sermões e na igreja ou aqui mesmo no canal. Mas hoje, no capítulo 3 de Daniel, nós vamos encontrar o momento exato em que Sadraque, Mesaque e Abdinego se negaram a cumprir uma ordenança do rei, que mandou erguer uma grande imagem sua, uma estátua de ouro, e determinou que todas as pessoas se curvassem num determinado horário. Esses três homens de Deus, esses três irmãos em Cristo, eles se negaram a se curvar diante da imagem para adorar. E a pena para quem não se curvasse, para quem não adorasse, era uma pena de morte, e era a morte na fornalha. Queimados vivos eles deveriam ser. E aí, o que acontece? O rei, enfurecido por ver que eles não se rendiam a ele, não se curvavam diante dele, não iriam adorá-lo, o rei mandou aquecer ainda mais. E deu a ordem para que esses três homens fossem lançados na fornalha. E o texto sagrado diz que a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abdinego dentro da fornalha, eles foram mortos pelo calor. E Sadraque, Mesaque e Abdinego então caíram, foram lançados dentro da fornalha. E algo tremendo aconteceu. Algo poderoso aconteceu. A Bíblia diz no versículo 24 do capítulo 3 de Daniel: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25, então disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Olha que coisa tremenda e poderosa. Eu fico empolgado, me emociono, me arrepio de pensar nisso. Que coisa tremenda é que acontece quando alguém é fiel ao Senhor. Quando alguém não se curva, não se rende, algo tremendo acontece.
E o que aconteceu? 3 homens atados, amarrados, foram lançados na fornalha. E o rei, o todo-poderoso rei Nabucodonosor, vê 4 homens livres andando no meio do fogo. E nada acontece a eles. Absolutamente nada acontece a eles. Seu cabelo não foi chamuscado, não tinha cheiro de queimado, não tinha cheiro de fumaça, não tinha nada. O 4º homem que estava com eles tinha um aspecto como filho de deuses, segundo o relato e o testemunho do próprio Nabucodonosor. E sabe de uma coisa? Ele era, sim, um enviado do Senhor para socorrer, para acudir aos teus 3 servos fiéis. E é assim que Deus age comigo e com você, sabiam? Ele nos socorre. As pessoas tramam contra nós. O mundo trama contra nós. A sociedade quer que negociemos os princípios que ele estabelece na sua palavra. Mas sabe de uma coisa? Deus nos chama a fidelidade. Deus nos chama a um compromisso genuíno, fiel com ele. E sabe mais? Ele honra a quem é fiel a ele. E milagres acontecem, e livramentos acontecem, e coisas incríveis acontecem quando um homem e uma mulher resolvem se lançar nas mãos do Senhor, confiar nele plenamente, depender dele inteiramente, não negociar os princípios, não se curvar diante de deuses, de falsos ídolos. Deus os socorre. Deus vem ao seu encontro, Deus os livra, Deus os protege. E ainda que Deus não nos livre da morte física, com certeza Deus nos livrará da morte eterna. Sim, Deus nos livrará da morte eterna. Deus trará para mim, para você, que somos fiéis a Ele, fiéis até a morte, vida eterna com Ele, na nova terra, quando Ele vier e fizer tudo novo aqui entre nós. Irmãos, algo tremendo acontece. Não só o socorro do Senhor, mas também a mudança e o impacto do nosso testemunho e da nossa fé vão mudar e impactar a vida daqueles que nos perseguem. Vão mudar e impactar a vida daqueles que nos cercam. Vejam comigo no texto. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Eles vão primeiro reconhecer que servimos ao Deus único e verdadeiro. Eles vão conhecer e reconhecer que servimos ao Altíssimo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é Rei, Ele domina, Ele vive, Ele reina para sempre e breve voltará para buscar e socorrer o seu povo. Sim, esse é o Deus a quem servimos, o nosso Deus. E isso é o que acontece com o rei Nabucodonosor. Ele diz: vocês que servem ao Deus Altíssimo. E ele já sai da posição de semideus ou de Deus e reconhece que o único Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Versículo 27. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando antes estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar-se os seus corpos e servirem
e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu único e verdadeiro Deus. Por mim, rei Nabucodonosor, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Deus que servimos é um Deus tremendo. O Deus que servimos é um Deus que não nos desampara. O Deus que servimos é um Deus que se comunica conosco. É um Deus que faz grandes coisas na minha vida e na sua vida a partir do momento que nós nos colocamos em fidelidade diante dele. A partir do momento que não nos dobramos diante de outros deuses, mas só nos dobramos diante dele. Ele faz algo tremendo. Ele nos livra, primeiro, como nós vimos aqui. Em segundo lugar, ele faz o que ele fez com o rei Nabucodonosor. Através do nosso testemunho, pessoas vão crer. Através do nosso testemunho, as pessoas que irão crer, elas vão mudar o seu comportamento e a sua atitude, a exemplo do que o rei Nabucodonosor fez aqui. Ele não só mudou o seu comportamento, como ele disse, o único Deus digno de louvor é eu, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, pois não há Deus que livre como ele. E todos aqueles que nesse reino se levantarem ou blasfemarem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que as suas casas sejam feitas como um monturo, que tudo seja destruído. E finalmente ele diz que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles prosperaram na província da Babilônia, porque eles receberam o favor do rei. O rei os fez prosperar. Irmãos queridos, Deus está conosco. A proposta, ou as propostas para nos curvarmos diante de outros deuses são enormes, e são constantes, e são diárias. Muitas vezes o aparelho celular se tornou um ídolo. Muitas vezes a casa que você tem, o carro que você tem, as coisas que você tem se tornam ídolos. O seu estilo de vida, você quer manter a qualquer custo, muitas vezes ocupa o lugar de Deus e você se curva a essas coisas. Mude de vida em nome de Jesus. Venha fazer parte do reino. Venha fazer parte daqueles que são fiéis ao Senhor e que não se curvam diante das coisas e de outros ídolos, mas só se curvam diante do único e verdadeiro Deus, que é também o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu quero orar por você. Qual é a sua limitação? Qual é a sua dificuldade? Apresente-a ao Senhor e juntos nós vamos buscar em Deus o livramento para você, a solução para os seus problemas, para as suas lutas, e você vai experimentar o consolo que só o Senhor provê na vida do seu povo. Vamos orar? Pai bondoso, louvado e bendito seja o teu nome. Até aqui o Senhor nos ajudou. Continua a fazer a tua boa obra na minha vida e na vida dessas pessoas que estão me ouvindo agora. Guarde-nos, proteja-nos, fortaleça-nos, livre-nos das ciladas de Satanás e não nos deixa, Senhor, sucumbir aos falsos ídolos, mas nos ajuda a nos curvarmos diante apenas do Senhor, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te guarde. Importante, se você está ouvindo, assistindo a esta mensagem e você ainda não se inscreveu no canal da Igreja Presbiteriana Água Viva, faça isso agora. Indique para seus amigos, ouça a mensagem para as crianças, seja edificado, edifique a sua família e glorifique o nome do Senhor conosco. Última coisa, se você está vivendo um momento de luta, um momento de profunda dificuldade, deixe aqui o seu contato, peça para que nós entremos em contato com você e nós iremos orar por você. Nós iremos colocar o seu pedido de oração na presença do Senhor
e vamos juntos buscar a resposta em nome e para a glória do Senhor Jesus. Forte abraço, que Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus.